Olá amigos, tudo bem? Aqui Joel Pinheiro e esse é o seu canal Pecuária de Sucesso. Você que é pecuarista e quer cada dia mais aumentar a sua produtividade, mas não só isso. Aumento de produtividade não quer dizer aumento de rentabilidade. Então nós temos que procurar aumentar a produtividade, mas também aumentar a nossa rentabilidade. Nessa série é o último vídeo, esse é o quinto vídeo da série. Nós estamos falando sobre a tecnologia extrato de algas, pessoal. E eu vou trazer aqui um convidado especial. E nesse vídeo nós vamos estar falando, pessoal, de uma forma geral, os benefícios e o que esse extrato de alga faz. Estamos aqui com o nosso amigo Daniel Correia. Daniel tem feito uma série juntamente conosco ali. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores dessa série, te convido, vale a pena. Principalmente se você trabalha com a pecuária e você quer tem interesse em fazer uma lavoura de capim para que você tenha um alimento, né, de maior digestibilidade, um alimento de qualidade e que você tem interesse também em aumentar a sua produtividade. Para quê? Para que você venha ter resultado aí. O extrato de algas, pessoal, a gente está utilizando nas nossas pastagens, né, com esse fim. E o Daniel, eu quero que ele fale aqui hoje, porque quando eu conheci o extrato de algas por ele, não foi pelas pastagens. Eu não conheço nenhum pesquisador, até se tiver algum pesquisador que já está fazendo esse experimento com o extrato de algas, experimentou nas pastagens, entre em contato com nós, né? Para a gente aumentar essa comunidade, que a gente quer, o objetivo é o quê? É levar essa tecnologia para ter acesso a todo pecuarista, seja ele pequeno, seja pecuarista médio ou pecuarista grande. Então, assim, se você já tem feito experimentos como nós temos feito aqui, tem tido os nossos resultados, também entre em contato conosco e fale dos seus resultados, ok, pessoal? Mas hoje eu queria ouvir do Daniel, do extrato de algas, não simplesmente na pastagem. O que ela faz nas outras culturas, ou seja, frutas, né, legumes, enfim. Por quê, pessoal? Eu sempre percebi, quando sai uma tecnologia que ela se dá bem em outra cultura, quando a gente aplica no pasto, parece que o pasto, tudo que você põe nele, ele agradece, porque ele é deixado de lado, né? Ele não é tratado como uma cultura. Então a gente tem percebido. Então o que me despertou é o seguinte, olha, esse negócio está trazendo benefício para isso, para aquilo outro, para aquilo outro. Eu vou experimentar isso no pasto. E realmente, pessoal, o resultado foi fenomenal. Mas, Daniel, o que é esse resultado do extrato de algas? Você falou parte do que ele faz no pasto, você vai resumir depois, né, dos benefícios. Mas em si, me fala assim das outras culturas, a sua experiência desses anos que você tem aí como, né, estudioso da área, tem dedicado, né, a levar essa tecnologia aí. O que você tem percebido aí? Joel, obrigado pela oportunidade. Joel, as algas entram no Brasil, o extrato de algas, pelas frutas. Há 30 anos atrás. As frutas podiam bancar, era acessível apenas às frutas essa tecnologia. Hoje nós estamos falando de um produto 100% nacional e de alta performance, que não deixa nada a desejar em relação àqueles produtos que são de fora do Brasil. Tá? Então vale a pena falar sobre isso. As culturas depois que receberam o extrato de alga foi café. Alguma coisa passou a despertar interesse nas grandes lavouras. Bacana. Então a gente está falando agora já em soja, em milho, em algodão, em feijão e agora chegando na pastagem, né? É uma característica verdadeira do nosso agronegócio. Tá? Então aquilo que é disponibilizado para as frutas, para o café, para as grandes lavouras, agora já está disponível também para a pecuária, como você está falando aí. Bem, o que a gente encontra, quais são as maiores dificuldades, o que um produtor rural procura numa lavoura de soja? Primeira coisa, produtividade. Produtividade com um custo, evidentemente, que feche a conta. Não adianta você ter uma alta produtividade com um custo muito elevado, que parte dessa produtividade ela se perdeu pagando conta, né? Então isso não é diferente quando a gente fala em pastagem. Hoje você tem um produto extremamente acessível para a pecuária e para as outras culturas, tá? E para as outras atividades. Quando a gente fala em soja, a gente pode falar que o extrato de algas vai ajudar na parte do radicular e preparando ela para que ela enfrente as intempéries, os estresses, os veranicos que acontece numa lavoura, num ciclo de soja, muito comum, 5, 10, 15, 20. Algumas regiões que eu visito no país, Joel, passam 30 dias sem chover.
Então, quando a chuva retorna, algumas dessas plantas nem estão mais vivas, infelizmente. Então, quando você utiliza a tecnologia do extrato de água, você prepara a planta para superar esse período, esse veranico melhor. Quando a gente fala em frutas, a gente tem um problema muito grande com o aborto, né? Ou seja, a planta, a árvore, ela aborta os frutos porque ela pensa, eu não vou dar conta de dar nutrição para todos esses frutos. Então, se eu não aborto, eu vou morrer. Então você diminui consideravelmente o número de aborto. Isso serve também para as vagens, para o feijão, a gente serve também para o soja quando a gente fala em aborto. Ou seja, uma melhor pegação, um menor número de abortamento. Isso também é uma realidade do estresse do extrato de alga. Para sair do estresse hídrico ou do contrário, às vezes a gente fala em estresse hídrico, mas apenas pensando na seca. Mas também existe o estresse hídrico por conta de muita chuva, de muita água. Então a planta também, lembra lá daquele negócio que a gente comentou, o efeito mimetizador. O que a alga pode trazer da sua essência lá do mar, daquela intempérie que ela vive, para dentro da lavoura terrestre? O que ela pode ensinar? Passar por dificuldades. Então, além dos bioestimulantes, dos fito-hormônios, que vão trabalhar em divisão celular, em aumento de massa radicular, em mais raízes, em menos abortamento, em uma pegação, em uma florada mais eficiente, flores, gametas de melhor qualidade, para que eles possam fecundar com uma melhor qualidade, ou seja, você vai ter um fruto no final, ou seja, aquilo que você está buscando na sua lavoura, seja uma fruta, seja grãos, seja hortaliças, leguminosas, etc., você vai encontrar frutos mais vigorosos, mais uniformes também. A gente pode falar em uniformidade. Então isso tudo agora é disponível aí para a sua lavoura de capim. Essa uniformidade que você está falando seria frutos mais... Sim, idêntico, a gente pode falar. O mercado vai aceitar. Claro, nós temos, por exemplo, duas regiões fundamentalmente no Brasil. Uma delas, o Vale do São Francisco, ali em Pernambuco e Bahia, e outra delas lá na Chapada do Araripe, lá em cima, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, região, que são produtores de melão, por exemplo, de exportação. O melão que se vende, que se produz lá, se vende para fora. Nós nem conseguimos comer esse melão. Se você olhar esse fruto não tem uma mancha, não tem nada. Os frutos parece que foram feitos todos dentro de uma máquina iguaizinhos. Então essa aí seria uma uniformidade de frutos, né? Se o produtor de frutas consegue ter frutos do mesmo tamanho, tudo, ele vai ter mais valor na hora dele negociar. Tá? Isso se dá também, por exemplo, quando a gente pega vagens de soja com quatro sementes, né? Com 4 grãos. Então, quando você pega um maior, quando você verifica numa lavoura tratada com extrato de água, uma lavoura de soja, você percebe que o número de vagens de 4 grãos são maiores do que os números de 2 ou 1 grão só. Então, ou seja, significa que ela percebeu que tinha condição de ter mais grãos por vagem, porque ela ia dar conta de encher esses grãos, transportar. E aí vem a história dos aminoácidos, funcionamento celular e do estímulo para a divisão celular. Não, bacana. Então, resumindo aqui, o extrato de algas, o que ele tem? Sim, então ele tem os aminoácidos, os fito-hormônios e tem micro e macronutrientes. Entendi. A gente não falou disso porque os micro e macronutrientes, a gente comentou que o nosso extrato de alga não existe nenhuma adição laboratorial. Então aquilo que tem de macro e micronutrientes não seriam suficientes para que o produtor rural deixasse de fazer sua adubação. Tá? Mas ali tem sim macro e micronutrientes que são também originários das algas marinhas que foram refinadas, que foram trabalhadas para que a gente pudesse extrair, tirar o extrato de algas. Aqueles macro e micronutrientes, embora em quantidades menores, Joel, a gente pode falar uma coisa, eles estão extremamente disponíveis para o vegetal. Saíram de um vegetal para um outro vegetal. Então a gente pode dizer, mas a quantidade de boro não é suficiente. Vou dar um exemplo, a quantidade de molibdênio não é suficiente. Eu sei que não é, mas a disponibilidade, a forma com que ela vai entrar no sistema da planta que está sendo aplicada, a disponibilidade é superior, ou seja, ela consegue absorver isso de uma maneira mais eficiente. Na realidade, pessoal, o que eu entendi aqui, que a gente vem trabalhando,
o extrato de algas, nós não vamos considerar ele como um fertilizante, um adubo. Ele não é para substituir o fertilizante, o adubo. Não, ele está no fisiologia da planta. Ele não está em nutrição da planta. Por isso que a gente estava comentando. O ideal seria um capim adubado. Isso é o ideal. Você trabalhar com aquilo que seja de melhor e tudo mais, às vezes não é o cenário disponível para aquele seguidor, para aquele pecuarista, para aquela pessoa que tem suas dificuldades lá. Então ele não tem que entender o de alga, ninguém pode entender como adubo, mas pode entender como o que há de melhor para a fisiologia da planta, porque você vai ter em abundância aminoácidos e em abundância os bioestimulantes, os fito-hormônios. Resumindo, pessoal, de uma fórmula aqui mais, vamos falar assim, do matuto da roça, né? A planta, né, ela vai ficar mais inteligente, ou seja, ela vai ter mais boca, ela vai buscar os nutrientes. O nutriente já está disponível aí, mas não tá, muitas vezes a planta não pega. Com os fito-hormônios, com os aminoácidos aplicados nela, a planta vai quê? Ela vai conseguir absorver. Você lembra do experimento que nós fizemos? Nós pegamos uma terra no capim, não adubamos e jogamos o extrato de algas e o outro não. Os nutrientes que foram retirados ali, pessoal, foi da mesma terra, mas o que fez? Aquela planta, o extrato de algas, pelo jeito, ela mudou o estado da fisiologia daquela planta ali. Ela começou a puxar esse nutriente. Puxar o nutriente. E mesmo que ela já estivesse recebendo, tendo esse nutriente, acesso a esse nutriente, será que ela estava trabalhando, se aproveitando desse nutriente da melhor forma possível, de forma mais eficiente? Sim. Entende? Então aí é o trabalho do fisiológico na planta, aminoácido, bioestimulantes. Além de você conseguir buscar uma quantidade melhor de nutrientes, é trabalhar esse nutriente com mais eficiência, processar. Conta para nós aqui, Daniel, que é interessante que quando a gente fala assim que muda a fisiologia da planta, que ela se expressa melhor, ela busca mais nutrientes, é interessante analisar lá nas algas, lá no mar, lá, me parece, o que acontece, cara? Parece que ela sobrevive fora d'água, dentro d'água, como é que funciona isso? Eu acho que isso talvez que tenha... Claro, as algas marinhas, elas tiveram, eu volto a falar, algumas algas estão presas a recifes, são algas calcárias geralmente, elas têm como se fosse um caule ali, ligando a um enraizamento. Mas geralmente as algas marinhas são algas que estão soltas, que são algas de superfície, que é o caso da Capa-Ficus alvarez. Essas algas, elas estão preparadas, né, por si mesmo, pela evolução dela, elas estão preparadas para ficarem até 6 horas fora do mar. Ou seja, se por acaso uma maré subiu, levou as algas para uma praia e a maré desceu e as algas ficaram na praia, elas suportarão até a vinda da água novamente, o ciclo de maré. Ou seja, quando a maré subir, ela vai continuar viva, ou seja, ela se desenvolveu. Por isso que nós estamos falando de um vegetal de milhões de anos atrás que permanecem sem evolução. Na teoria da evolução, Joel, se diz que quando não se evolui mais é porque se chegou em 100% de sua evolução. Algumas pessoas acham que as algas marinhas elas são primitivas porque elas não se tornaram um ser humano. Não tem nada a ver. Cada espécie que está aqui nesse nosso mundinho tem uma serventia, tem um porquê. E as algas marinhas chegaram naquilo para o que elas vieram em sua totalidade. Tanto que já se sabe que hoje o pulmão do mundo são as algas marinhas. As algas marinhas são os responsáveis pela verdadeira produção de oxigênio que todos nós precisamos. Tá? Então elas já chegaram em sua totalidade e para isso elas tiveram de desenvolver um sistema dela que produza em abundância os fito-hormônios e os aminoácidos, para que ela tenha um funcionamento mais perfeito possível. E é isso que a gente está trazendo agora para os vegetais terrestres e para o capim. Interessante, né, pessoal? Quando eu falo ali que a alga marinha pode ficar até 6 horas, né? Então quer dizer que ela é uma planta que sofre bastante estresse. Pensa, sim, né? Se você for pensar primeiro que ela está num meio salino, aquoso, né? Se a gente colocar qualquer coisa dentro de uma água salgada, ela perderá a umidade. Por que a alga não perde umidade? Pelo contrário, ela consegue dentro daquele meio salino aquoso absorver nutrientes. Então ela tem um controle osmótico perfeito. Né? E aí, quando a gente traz e coloca naquele efeito mimetizador, é lógico, ela vai ensinar as plantas terrestres a conviverem melhor com esses intempéries. E é isso, pessoal, que nós queremos para a nossa planta, né? Que ela tem uma planta
resistente a esse estresse, né? Seja o estresse por falta de água, sol, e também estresse também por muita água, que acontece isso também. Né? Então a planta ela ser inteligente, capaz de dominar isso é muito importante. Daniel, gostaria de te agradecer, obrigado por essa contribuição aos Eu que agradeço. Manda uma mensagem aí para os seguidores do canal Pecuária de Sucesso. Bem, os seguidores do Pecuária de Sucesso, eles são, na verdade, pessoas que têm um grande privilégio, né? Porque o Joel Pinheiro é uma pessoa que tem trabalhado. Eu acompanho o Joel Pinheiro há bastante tempo. A gente se conheceu, você já falou, a gente se conheceu num dia de campo. Isso. Né? Nos esbarramos e eu lhe procurei porque eu já era seguidor. Sou um amante da pecuária e já era seguidor do Pecuária de Sucesso. Então eu também faço parte daquela turma que está ali assistindo a gente. Tá? Parabéns pelo seu trabalho, você está quebrando os paradigmas aí, tentando elevar ainda mais o nível da pecuária brasileira. E a gente poder de alguma forma contribuir com isso nos deixa bastante felizes, tá? Muito obrigado pela oportunidade, um abraço aí para todo mundo do Pecuária de Sucesso. Nós que agradecemos. Pessoal, então esse é o fim, né, dos 5 vídeos da série Extrato de Algas. Eu creio que tenha aqui contribuído com vocês. Foi um prazer tê-los vocês nesses dias aí. Muito obrigado, né? E vamos correr atrás, pessoal, de tecnologia, busca informações. O objetivo do canal é sempre estar contribuindo, principalmente você que é pequeno e médio produtor, né? Que quer crescer cada dia mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.